pessoal, passada a corrida é hora de dar uma olhada nos dados, tudo que aconteceu durante todo o trajeto, tudo que o piloto fez e tal. Eu gosto bastante de olhar o datalog desse piloto pelo seguinte: ele gosta bastante, ele tem o hábito de dar uma reduzida muito forte em algumas curvas e acabar tirando o carro de giro, passando muito do limite. Então, teve casos em que ele chegou a girar 10,5, 11.500 RPM com o motor. E aí, quando isso acontece, a gente tem que acabar abrindo o motor, trocando bronzina e conferindo as coisas, como é que estão lá por dentro, né? Então, nessa corrida, ele não fez isso, né? Deu tudo certo, ele se manteve dentro dos limites do motor. Temos aqui o pico de rotação de um trecho da última corrida dele em 9.047 RPM, que está dentro do esperado. Eu acho que o limitador desse carro deve estar na faixa dos 9.200, mas a gente já viu que ele gira com segurança até 10. Então, mesmo que ele errasse uma marcha e passasse um pouco disso, até 10.000 RPM a gente já percebeu que ainda está dentro da margem de segurança do motor. Aqui, por curiosidade, eu botei a velocidade de GPS do carro. Ele tem um dash com informação GPS. Ele atingiu em um ponto aqui, no ponto mais rápido da pista, nesse trecho, 211 km por hora, que é a faixa da largada ali. Estou analisando também a pressão de combustível, como eu tinha comentado para vocês. A gente acabou adicionando um radiador de combustível nesse carro, porque durante a corrida ele acabava perdendo pressão. Então ela se manteve super estável, na faixa de 3.6, 3.7 bar o tempo todo, desde os boxes até o retorno no final da corrida, o que antes não acontecia, né? Era bastante habitual a pressão de combustível chegar a cair a 2.6, 2.5 bar. Então aquele radiador de combustível a gente percebe que deu um bom resultado. Deixa eu dar uma reduzida nesses números nesses gráficos aqui. Então, esse a gente já conversou. Posição de acelerador, né? Dá pra ver onde o cara tá metendo o pé mesmo. E é bom observar nos trechos onde ele tá freando, porque é aí que ele acaba errando marcha, né? Geralmente. Tirar isso daqui. Aceleração em força G, né, em G. O carro aí com uma aceleração, frenagens de até 1G e acelerações de até 1G 1.1 e frenagens de até quase 2,5G, conforme alguns trechos aqui, né? Diria que para a condição que estava, em chuva e tal, muito bom. A aceleração lateral a gente variou, a gente chegou a 1.3G, né? E a análise da pressão de óleo também, muito bom, sempre manter de olho, né? Ver se durante a corrida o motor tem perdido pressão pelos mesmos trechos. Por exemplo, a gente observa que no começo da corrida ele, em determinado trecho, tinha uma pressão de óleo e em determinada rotação, enfim. E aí foi chegando no final da corrida e o motor vem perdendo pressão de óleo. Já significa que pode ter algum desgaste, algum problema que a gente precise conferir dentro do motor. Também não foi o caso, né? Esse motor ele não usa uma pressão de óleo muito alta, porque isso também é interessante que vocês saibam. Eu acho que é um hábito no Brasil as pessoas terem aquela ideia de que quanto mais pressão de óleo melhor. Na verdade não é assim, né? Existe uma pressão de óleo necessária, existe uma pressão de óleo baixa e uma pressão de óleo alta. A pressão de óleo necessária é a pressão de óleo que a gente deseja usar, tá? A pressão de óleo baixa, todo mundo sabe o que causa. Agora, a pressão de óleo excessiva, ela também gera alguns contratempos e alguns problemas, tá? Ela pode, por exemplo, causar um sobreaquecimento de óleo, ou seja, o óleo, por estar sendo elevado a uma pressão acima do necessário e muitas vezes tendo que escoar para fora das folgas mais rápido, acaba esquentando mais, tá? Isso é um ponto negativo. Segundo, muito consumo de potência, né? A bomba de óleo ela vai acabar consumindo mais potência do motor desnecessariamente, ou seja, às vezes a gente acaba usando 2 bar de pressão de óleo a mais do que precisa e aquela bomba tem que estar trabalhando para produzir aquela pressão, né? Isso rouba mais potência do que muita gente imagina.
né? Então, esse motor aqui, eles usam um cárter seco, como eu tinha mostrado para vocês. A pressão de óleo aí nas altas rotações fica na faixa de 6 bar e meio, 6 bar e 8, com óleo quente, né? Então, tudo certo. Esse motor, vou até mostrar para vocês aqui uma faixa de lenta após a corrida, onde é a pressão de óleo mais baixa, vocês talvez se surpreendam um pouco. Esse motor aqui chegou, ele funciona na lenta após uma corrida em 2 bar e 6. Antigamente, quando ele não usava cárter seco, esse motor depois das corridas não era raro ele ficar abaixo de 1 bar de pressão de óleo. Claro que para um carro de rua ou no convencional isso não é muito bom, mas é só para vocês terem uma ideia de como às vezes a gente se engana com pressão de óleo, tá? Mas então aqui deu para vocês terem uma ideia de todos os dados que a gente adquiriu com a ProTune, conferiu todas as condições do motor, da corrida, do piloto. Então acho que tudo saiu muito bem, conforme esperado, ganhamos. Acho que deu para vocês verem um pouco como é que funciona o trabalho por aqui, uma corrida, como é que o pessoal se diverte no final de semana. É uma tradição muito grande deles aqui correrem, né, nos finais de semana, e todo mundo curte aí automobilismo. É um esporte muito bem difundido aqui. Existem pistas de corrida por todos os lugares. A gente aqui na oficina, agora como vocês podem ver, eu estou na sala de motores aqui. Na zona aqui próximo da oficina, onde eu estou agora, tem a pista de Silverstone. Fica no máximo 5 minutos de carro. A Mercedes Fórmula 1 fica aqui na minha cidade, onde eu trabalho e moro. E no máximo 2 horas de distância deve ter mais algumas outras 4 ou 5 equipes de Fórmula 1, né? E a uma distância de 2 horas de mim, onde eu moro, deve ter pelo menos mais umas 10 pistas de corrida famosas. Donington Park, que já teve, que o Ayrton Senna já correu, um vídeo dele muito famoso e tal lá. Então, o automobilismo aqui na Inglaterra é muito difundido. As pessoas gostam e levam a família e passam os finais de semana e montam seus carros em casa, ou investem em um carro construído como os nossos que a gente constrói aqui profissionalmente. Correm track day, correm em categorias nas mais diversas, fazem muito rallycross, fazem muito rally mesmo, né? A gente monta vários carros de rally por aqui. Então uma vida muito voltada ao automobilismo, né? Não é assim uma coisa tão rara de se ver como no Brasil. Muitas vezes nós que gostamos do automobilismo, a gente acaba sendo uma minoria, ou assim, não conhece gente no cotidiano que também seja interessada nesse assunto, né? E então a gente acaba só conhecendo aqueles que a gente conheceu por causa do automobilismo. E aqui na Inglaterra isso não é verdade. Muitas vezes a gente acaba conhecendo pessoas pelos mais diversos motivos, nos mais diversos lugares, e conversando a gente acaba notando que ou aquela pessoa, ou um familiar, ou às vezes a família toda é envolvida, e a gente acaba descobrindo por acidente, né? Às vezes não foi numa pista de corrida ou algo assim. Então, legal que eu pude mostrar um pouco para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer curiosidade também, fiquem à vontade para perguntar. E a gente está mais que à disposição aí para mostrar o que vocês quiserem ver e responder as perguntas que vocês tiverem. Rapidamente aqui na oficina, aproveitar que a gente está na sala de motores, eu vou falar um pouco mais detalhadamente para vocês o que os dois carros têm, né? Aqueles dois carros que correram, que vocês viram. Então, o carro 211, como eu tinha explicado rapidamente para vocês, ele é um carro com mais preparação. São peças especiais, alguns componentes fabricados sob medida e tal, que a gente não usa com tanta frequência. A gente constrói muitos motores daqueles, né? Para vários países a gente costuma receber motores do leste europeu, por exemplo. Esse aqui que eu estou concluindo a montagem agora, a gente recebeu de um país do leste europeu.
o motor chegou aqui para ser reconstruído, vai ser enviado de volta, né? Então, a gente monta muitos desses motores. Aquele motor do carro 211 é um motor diferenciado. No geral, a gente tem alguns padrões de montagem. Então, a gente já tem uma ideia assim, olha, com esses componentes a gente acaba atingindo uma faixa aí de 200 cavalos, vai ter 220, 230, 250, 260, né? A gente já chegou a atingir aqui mais de 300 cavalos aspirados com combustível de posto, mas aí era um motor desse mesmo modelo aqui, mas que tinha sido feito na época pela Peugeot Sport para uma categoria de corrida. Então tinha alguns componentes também que hoje até não se tem nem acesso mais. Mas então, se tratando de motores de uso para pista com combustível normal, é nessa faixa que a gente atinge, né, com os motores 2.0. Aquele motor do carro 211, então, ele tinha, como eu expliquei para vocês, bielas mais longas, pistões mais baixos, com 2 anéis. As bielas são fabricação francesa, os pistões fabricação americana, são pistões CP. Modificações no cabeçote, evidentemente. E o mais interessante daquele motor é que aquele cabeçote, ele utiliza tuchos com o topo dele arredondado. Eu vou providenciar de achar um aqui para mostrar para vocês, se eu conseguir. Mas aqui tem um. Então, aquele motor do carro 211, ele tem um desenvolvimento recente, que é um tucho neste formato aqui, tá? Deixa eu mudar um pouco a posição aqui, torcer para o foco me ajudar, tá? Esse aqui é o tucho daquele motor. Isso aqui é um tucho fabricado especialmente pela Cat Cams, tá? Um tucho mecânico, obviamente. É extremamente leve, só que ele tem uma grande vantagem. Este formato arredondado permite uma aceleração na abertura das válvulas muito grande. Então, quando a gente coloca um comando, né, a gente sabe que a gente tem um limite de o quão rápido a gente pode vir da válvula fechada para a válvula aberta. Porque se a gente coloca um perfil, não tem uma rampa. Eu acho que o Carlini tem um vídeo explicando um pouco melhor isso. Mas se o comando não tem uma rampa onde ele entra em contato com o tucho até que ele começa a fazer a abertura da válvula, uma rampa com um certo ângulo mínimo, a gente acaba tendo um comando que corrói, um comando que desgasta, né, e desgasta o tucho também. Então, o que esse tucho aqui permite é que o comando tenha uma agressividade muito maior na hora em que ele entra em contato com o tucho. Então, a gente consegue ter uma permanência, às vezes, menor, com mais tempo de válvula mais aberta. Tá? Ou, mantendo a permanência, a gente consegue ter mais tempo de válvula mais aberta. Isso aumenta a compressão do motor, né? Porque tu não precisa abrir um pouco a válvula antes de entrar com a abertura principal, né, com a maior aceleração de válvula, e o que mantém o cilindro comprimido por mais tempo. Isso é bem positivo, além de ser infinitamente mais leve, ou seja, um tucho mecânico já é muito mais leve que um tucho hidráulico, mas esse aqui é muito mais leve ainda, né? O que permite também a gente tirar muita carga de mola. Tá? A carga de mola daquele motor que gira mais de 9.000 RPM, já chegou a 10.000 RPM sem problemas, é menor do que a carga de mola do motor original com tucho hidráulico, que gira originalmente 7.800 RPM. Então isso é muito positivo, a gente ganha 2 vezes só no peso, né? Porque a gente retira peso do motor, que é fundamental, cada grama importa, e a gente diminui a carga de mola do motor, que também se torna peso, como eu expliquei para vocês, até na bomba de óleo a gente tem que cuidar para não perder, né? Então essa é uma das peças especiais que aquele motor tem. Já o carro 21 é uma montagem mais padrão, tá? Ele usa bielas PEC, pistões PEC também, PEC, não sei como vocês preferirem. Um cabeçote com tuchos mecânicos, mas aí tuchos normais, tuchos convencionais. Os tuchos deste cabeçote, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles são iguais aos tuchos de um GM,
16 válvulas, tá? São tuchos comuns. Esse aqui é um tucho original, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui foi substituído por aquele tucho arredondado que eu acabei de mostrar para vocês. No carro 211. No carro 21, ele utiliza tuchos mecânicos com formato original, comandos CAT-CAMs convencionais também. Ambos têm uma taxa de compressão de em torno de 12,5 para 1, que é a faixa que a gente usa aqui. Inclusive eu tenho uma anotação aqui do motor do 211, que aquele motor acabou com 12,7, é uma taxa até um pouco acima do que a gente costuma usar, mas ele ainda tolera muito bem, é um motor que tolera bem compressão, e o combustível aqui também ajuda um pouco, né? Apesar de que a gente é limitado na categoria em que eles correm a combustível de posto, então a gente não poderia estar usando metanol ou etanol ou nada do tipo. O trabalho de suspensão daqueles carros eu mostrei um pouquinho para vocês lá na pista. O carro 21 tem uma suspensão bastante melhor, apesar de ele usar o eixo traseiro no formato original com as barras de torção. Ele tem amortecedores dianteiros e traseiros com muito mais regulagens, ajustes e tal. O carro 211 também tem amortecedores ajustáveis, mas não com tantos ajustes, não com ajuste de carga e de pressão. Tá? Pneus foram aqueles que eu mostrei para vocês também, pneus inclusive alguns com o símbolo do Inmetro. Os Yokohama, aqueles têm o símbolo do Inmetro, ou seja, são pneus de rua, em tese, né? E é isso aí. Deixa eu pensar mais um pouco, pode cortar essa parte. Eles têm a gaiola, a proteção por dentro, né? Como eu expliquei para vocês também, a requisição de segurança das categorias aqui. Qualquer carro que vá correr em qualquer categoria é exigido que tenha, e no Brasil mesma coisa. Peso, tem peso mínimo, aqueles carros pesam na faixa aí dos seus 700 e tantos quilos, 750, acredito eu. Os dois na faixa aí de 250 cavalos. Então são carros muito rápidos, né, bem leves, com motores muito agressivos e, como vocês viram, dão um bom resultado na pista aí, né, andando na frente aí de muita coisa que todo mundo aí já sabe que é rápido. E para encerrar, só a título de curiosidade, então, aqueles carros dos Peugeot 205 que correm, geralmente eles utilizam um motor 2.0 que sai do 306 GTI e do Xara VTS. Já os Peugeot 106, que a gente monta vários aqui também, eles utilizam um motor 1.6, tá? Um motor 1.6 que aí no Brasil se encontra na maioria dos carros, desde C4, 307, Peugeot 206, 207. Aquele motor 1.6 que a gente usa em outros carros, nos Peugeot 106 e nos Citroën Saxo, eles também geram bastante potência. A gente chega a atingir aqui nos motores de corrida com tucho mecânico e etc., com peças convencionais, não com peças especiais, a gente chega a atingir aí na faixa de 220 a 230 cavalos aspirado também, com gasolina também de posto, né? E girando também na faixa dos seus 9.000. Aí, claro, a gente pode adicionar um Verabraking Billet, etc. Mas é isso que a gente apronta por aqui. E espero que também incentive o pessoal no Brasil a investir um pouquinho mais nos Peugeots, que infelizmente é muito pouco explorado aí no Brasil especificamente, mas muito conhecidos na América Latina em geral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.